E aí, turma, nessa aula a gente vai basicamente arrumar alguns dos inputs que a gente criou, que ficou com alguns problemas em relação ao uso do app. Então, eu estou até com a pasta aberta, que foi a última que a gente criou, né? Que foi adicionar a vacina manual. Vou estar fechando tudo aqui. E aí, a gente vai, primeiramente, na nossa tela de login. Então, lá a gente fez no login aqui, eu posso até voltar no app para ficar mais fácil. Ainda não rodei o app, mas já vou dar um yarn start aqui. Vamos ver se ele vai recarregar certinho. Vou abrir aqui reload. Não pôde se conectar. Então vou rodar esse comando aqui. adb reverse tcp 8081 tcp 8081. Nenhum dispositivo está conectado. Realmente é estranho isso. Deixa eu ver agora. adb device. Está conectado. Estranho, né? Mas vamos ver aqui. Reverse. Agora foi. Então, a DB Reverse, basicamente, ele vai mapear a sua porta do celular para a porta do seu computador. Então, aqui, como a gente tem o Node rodando nessa mesma porta, aí ele consegue fazer o download do servidor do nosso arquivo JS. Então, é basicamente isso. Legal ter dado esse erro, já tem uma experiência nova aí. Enquanto isso, a gente já vai agora aqui na nossa tela de Sign Up. Então, a gente vai na parte de Sign In. E aqui a gente tem um Sign Up. Então, eu vou até deslogar aqui, ó, pra gente ver como está lá. Cadastro. Está dessa forma. Então, aqui, ó, você vê que os campos, eles não se movimentam, né? Pra gente ter a facilidade ali de scrollar os campos, etc. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente pegar esse campo aí, essa tela, e vamos arrumá-la para ficar navegável assim dessa forma, né? Então poder trocar aqui, fazer o scroll, etc. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é em componentes, vamos criar um novo componente. Então vou até criar aqui new file e a gente vai chamar ele de avoid keyboard. E aqui a gente vai ter o index.tsx. Eu coloquei z, né? Então só arrumar aqui tsx. E também vamos ter um novo arquivo que é o style.ts. Style do React Native, padrão. E aqui a gente vai ter o RN do avoid. Então aqui, nesse componente vai ser muito simples mesmo. Então a gente vai basicamente só receber o nosso filho e vamos repassar ele aqui dentro de um container. Então quando a gente fizer isso, vou até colocar aqui, vai bastar a gente substituir ali. Então esse container eu vou importar ele e vou colocá-lo aqui. Então seria basicamente isso, componente bem simples mesmo. E o que a gente pode fazer aqui é no estilo, a gente vai usar um componente que é responsável por evitar o teclado. Então o nome dele já indica bem que é o keyboard avoid view. Então ele faz com que o teclado evite a nossa view. Aqui do estilo a gente pode colocar basicamente um flex grow. E aí eu vou passar um. Então, flex grow significa que ele pode se expandir na tela. E aqui no style de component a gente vai passar os atributos que nada mais vai ser do que o comportamento dele. Então, o nome vai ser behavior. Deixa eu ver se ele até traz sugestão aqui. Não traz. Mas basta escrever assim, behavior. E aqui a gente vai utilizar uma API do React Native. Então, eu posso importar até no começo aqui. Import, abrir aqui, from React Native por plataforma. Então, plataforma basicamente tem alguns métodos, mas a gente vai usar basicamente o OS.
para ver qual é a versão, qual o dispositivo, na verdade, a gente está. Então, vamos colocar igual igual aqui, ó. Ele vai trazer para mim Android, iOS, etc. Então, vou perguntar se está no iOS. Eu quero adicionar só um padding. Acho que ele até dá aqui o autocomplete também. Deixa eu colocar aqui as opções. Ah, porque ele não carregou as opções, né? Mas basicamente é um padding. E se não, ele não faz nada e eu passo undefined. Então isso aqui é o suficiente já. Feito isso, a gente vai ter que modificar o nosso arquivo, né? Que é o sign-in. Então aqui, vamos aqui embaixo e vamos envolver esse nosso container aqui com o avoid keyboard. Então isso aqui já é legal o suficiente. Vamos envolver aqui. Vamos ver o que acontece. Não fez nada. Então, o que a gente vai fazer também é adicionar um scroll aqui nessa parte. Então, eu vou pegar entre o container e o status bar aqui. Vamos colocar um scroll view, né? Então, vamos caçar até fechar o container. Tá aqui. E vamos ver o que acontece agora. Agora sim, a gente tem um espaço, ó, para fazer o scroll na nossa tela. E aqui, nesse scroll view, eu vou colocar um show vertical scroll igual a false. Isso aqui só vai tirar basicamente essa barrinha lateral. Então eu vou colocar aqui false. Ó, e aí ele continua scrollando, mas não aparece a barrinha. Outra coisa que é interessante a gente fazer é colocar para ele pular de input assim que a gente digitar. Tá vendo esse botãozinho aqui? Se eu clicasse, era legal que ele fosse para o sobrenome, para o e-mail e no final até apertasse ali o comando de logar, né? Então aqui a gente vai vir aqui em form state, o nosso form, e vamos pegar o set focus para a gente passar ele ali. Então eu vou procurar meus inputs. Então aqui a gente tem o primeiro. E aqui a gente tem uma função que faz basicamente isso. Ela navega para você com o tipo. Primeiro eu vou colocar aqui o return key type. Então o key type é justamente qual botãozinho vai aparecer aqui quando eu clicar no teclado. Então aqui, ó, você vê que ele trocou do Vzinho, né, para um next. Então posso até mostrar aqui, acho que ele troca aberto. Vamos ver. Não troca, tem que abrir e fechar. Mas seria basicamente isso, ó. Ele tem a setinha ou tem o Vzinho. Então, next. E aqui a gente tem uma função também, que é o on submit editing. Então, significa que quando a gente terminar a nossa edição, ele vai chamar essa função. E aqui eu vou pegar o set focus e vou passar para o próximo campo. Então, aqui a gente tem o last name como segundo. Então, quando eu tiver aqui, vou até atualizar para ele, ficou com a setinha, ó. Cliquei na setinha, ele foi para o sobrenome. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer também, para quem for logar, ficar mais fácil ter o acesso direto. E aqui, a gente vai trocar para o último, que é o e-mail. E no último, que no caso aqui é o e-mail, a gente vai trocar para done. Então, significa o último. E aqui a gente pode fazer, ao invés de fazer isso, a gente pode chamar a nossa função. Então, basta passar ela aqui, ó, para ele fazer o submit. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Ismael. Foi para sobrenome. Então, eu vou colocar aqui João. E @g.com. Ao dar Enter, ele já foi para a próxima tela. Então, é bem legal fazer esse tipo de ajuste, pois fica bem simples ali. Para quem vai digitar, né, no teclado ali, é bem mais prático. Show? Feito isso, a gente vai apenas agora fazer a mesma coisa nessa segunda tela. Então, é o Step 2. Vou abrir ela aqui. Primeira coisa,
também temos o input, né? Ó. Aqui a gente deu sorte porque o celular ele tem a tela bem grande e aí ficou fácil visualizar o input, mas caso não, ele ia ter aquele problema que a gente teve antes. Então aqui o que eu vou fazer é colocar o avoid view, avoid keyboard, na verdade, né? Foi o nome que a gente deu. Por volta de tudo. Então eu colocarei aqui. E também vou passar um scroll view entre o avoid e o container. Então vou colocar aqui um scroll view do React Native. Também vou copiar aqui, fechar e vou colocar ele aqui, ó. Deixa eu ver se ele não importou certo, importou. E aqui vou passar aquela propriedade show vertical scroll igual a false. E aí, caso a gente conseguisse fazer rolar, ó, ele não ia quebrar a nossa tela aí por conta disso. E aqui, da mesma forma, a gente vai pegar o set focus, né? Então vou pegar aqui antes disso. Set o focus. E aqui nos nossos inputs, a gente vai procurar eles aqui. Vou fechar essa aqui só para ficar mais claro o texto. A gente vai ter o return key type. Vai ser igual ao next. E o on submit editing vai ser igual ao set focus no nosso confirm password. Vou copiar isso aqui só para dar um enter, né? Fica mais fácil. Aqui a gente vai colocar um done e aqui a gente vai chamar a nossa submit, que vai ficar bem mais fácil. Então vou colocar uma senha aqui qualquer, 1, 2, 3, 4, Ismael, qualquer coisa, Ismael, qualquer coisa. E aí, ao dar enter, ó, finalizar, você viu que eu não precisei clicar no botão e ele já tentou fazer o login para mim ali. Então isso aqui é o mais legal. Eu vou quebrar essa aula em duas partes. Então essa primeira a gente vai consertar primeiro essa parte do sign up e na próxima a gente conserta a parte do login. E vamos também criar aqui um PR só para a gente deixar isso registrado, que a gente vai chamar de avoid in keyboard on sign up. Então vamos salvar. E é isso. Por essa aula é só. E eu te vejo na próxima aula.